O escritor Caio Fernando Abreu construiu um reconhecido legado de importância na literatura brasileira contemporânea do final do século XX. Ele abordou temáticas como a morte, a solidão e a sexualidade, entre outros, com um estilo próprio e de destaque na época. Caio faleceu no dia 25 de fevereiro de 1996. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a trajetória do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Caio nasceu na cidade de Santiago, na região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, em 12 de setembro de 1948. Na adolescência, ele se mudou com a família para a capital Porto Alegre, onde deu sequência aos estudos. Ele frequentou os cursos de artes cênicas e de letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Aos 21 anos de idade, ou seja, no ano de 1969, ele morou na cidade de São Paulo, no estado de mesmo nome. Nos anos seguintes, viveria curtos períodos no Rio de Janeiro, Europa e Porto Alegre, publicando os primeiros livros e escrevendo para jornais, como por exemplo Zero Hora, da capital gaúcha, e para a revista Veja. A saída de Caio ao exterior se deu como alternativa diante da oposição e da atuação dele contra a ditadura militar, iniciada em 1964 e que se estenderia por mais de 20 anos no Brasil. Em 1970, foi publicado o primeiro livro de contos de Caio Fernando Abreu, que foi intitulado Inventário do Irremediável. Ele trabalhou de um tudo na vida, né? Ele trabalhou como jornalista, ele trabalhou como lavador de pratos, né? Tem uma história engraçada que ele conta, eu acho que em Londres, que ele estava trabalhando num restaurante lavando pratos e passa na frente de uma livraria e na vitrine da livraria tem um livro dele. E ele conta assim, quer dizer, tipo, meu livro tá para vender em Londres, mas eu tô lavando pratos aqui, né? E ele trabalhou sempre assim, com muitos outros, com teatro, ele foi ator, ele escreveu peças de teatro também, né? Muitas peças de teatro, várias são encenadas ainda até hoje. Algumas obras dele viraram filme, né? Ele foi muito produtivo, assim, um tempo relativamente curto, né, de vida. Letícia da Costa Chaplin, professora do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, no Rio Grande do Sul, concedeu entrevista ao Estação História. A obra de Caio Fernando Abreu se enquadra dentro da prosa intimista. Este estilo dele tem proximidade com os trabalhos desenvolvidos por escritoras renomadas como Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Além disso, Caio foi uma referência para a época como autor que abordou temas ligados à comunidade LGBT+. Ele era homossexual. Ele é essa vertente masculina da prosa intimista da geração dele. E temas recorrentes dentro da prosa intimista vão acabar se circunscrevendo dentro, assim, da angústia existencial, né? Da solidão, da dificuldade de amar, de encontrar um amor, né? Desse lugar, assim, do sujeito num mundo moderno que se perde no meio da multidão, né? Essa solidão em meio a muito, né? Isso é um tema recorrente do Caio. Também aparecem temas como a morte, temas como a orientação sexual, né? Às vezes aparecem, assim, algumas questões, tem algum vínculo autobiográfico, né? Ele sempre ele não escrevia sobre ele, mas a partir de vivências dele, né? Então tem muitos contos, muitas poesias que envolvem as questões afetivas, as questões de uso de drogas, experiências, assim, que ele sempre contava, né? Que de drogas a terapia eu experimentei de tudo, né? Nessa vida. E não poderia ter um outro fim. Ele sempre disse isso, né? Depois ele publicizou o diagnóstico do HIV, né? Nunca escondeu e ele sempre disse, eu não esperava outro fim pra mim porque eu vivi de tudo, né? E ele foi sempre muito honesto nos textos e nas matérias, nas entrevistas, né? Posicionamentos dele. Mas eu acho que com relação a temas a gente fica
observa isso, essa angústia existencial, né, muito própria dessa geração, que é a contracultura do desbunde, né, que se falava dos anos 70, né, que eles tinham todo um sonho, assim, de um mundo de paz e amor e flores, né, e quando se dão conta da dureza da vida, né, tem essa reação, assim, de desencanto frente à vida, né, e ele é parte dessa geração do desencanto, mas ao mesmo tempo ele procura um dos temas, assim, muito fortes no Caio é essa busca, é a busca por um amor, é a busca por um sentido, né, e isso aparece muito, assim, na sua obra. No âmbito do Prêmio Jabuti, que é organizado pela Câmara Brasileira do Livro, CBL, sendo popularmente reconhecido como o mais importante da literatura nacional, Caio Fernando Abreu acumula 3 presenças nas listas de vencedores. Em 1984, ele foi premiado na categoria Contos, Crônicas e Novelas. A obra reconhecida foi O Triângulo das Águas. 5 anos mais tarde, em 89, na mesma categoria, outro livro de Caio Fernando Abreu foi o ganhador, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Também na mesma categoria, na edição de 1996 do Prêmio Jabuti, o livro intitulado Ovelhas Negras foi classificado na 3ª colocação, dando a 3ª menção ao autor nesta premiação, sendo esta já após a morte dele. O destaque obtido por Caio ao longo da carreira se explica por variados fatores. O estilo de escrita, certamente, é um deles. Estilo linguístico bastante diferenciado, que ele muitas vezes não usa pontuação, e o texto reflete, assim, como se fosse a fala oral, né? Como se tivesse um personagem falando com o outro o tempo inteiro, sem ser interrompido ou sendo interrompido, né? Sem o recurso de um narrador que vai dizer quem entra, quem sai, né? Sempre muito na voz direta do personagem. Ele foi bastante inventivo nesse livro, O Inventário do Irremediável, no sentido, na questão formal mesmo do texto, não só da temática, porque eu acho que isso é importante, assim, falar sobre o Caio, que a temática intimista, que às vezes era atribuída mais somente a Clarice e a Lígia Fagundes Telles, também a Guimarães Rosa, né, que é um clássico também dessa vertente, assim, intimista, mas é uma coisa que não é só do tema, né, o Caio também era muito inventivo na forma, não só no conteúdo, então isso foi bastante impactante, assim, para as gerações na época, porque rompeu, assim, com aquele status quo do texto claramente definido, com uma estrutura frasal padronizada, né? Então ele cortava as frases, não pontuava as frases, juntava palavras, todas como se fosse uma única palavra separadas por hífen, sabe? Fazia um parágrafo inteiro, assim. Isso tudo tem um impacto na leitura, né? E depois tem um impacto na própria recepção da obra, na interpretação do leitor, né? Isso, para mim, é uma grande chave, assim, do Caio. No ano de 1994, Caio Fernando Abreu já vivia as complicações do HIV. Em fevereiro de 1996, elas se agravaram, fazendo com que o escritor falecesse no dia 25 daquele mês, aos 47 anos de idade. Este foi o Estação História de número 247. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul e a editora Companhia das Letras, além da entrevista concedida pela professora Letícia da Costa Chaplin, da FURG. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts, nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.